Graça e paz aos amados irmãos do discipulado. Hoje nós vamos falar sobre a igreja, o corpo de Cristo. Mas antes eu quero convidar a todos a juntos orarmos ao Senhor. Gracioso Deus e Pai, bendito seja o teu nome, Senhor, porque tu és bom e maravilhoso para conosco. Tem nos ajudado em momentos difíceis, tem sido nosso refúgio e nossa fortaleza. Agora, ó Deus, pedimos a tua graça que venha a usar de minha vida como instrumento em tuas mãos para transmitir o ensino sobre tua palavra, e assim também como aqueles que ouvirão esta mensagem, que dê entendimento e compreensão a eles no nome santo de Jesus. Amém. Amados, eu quero convidar a todos a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, o capítulo de número 3, o versículo é o 16 e 17. Acompanhe. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amados, nós estamos falando sobre igreja e é importante sabermos o que é igreja. O que de fato é igreja? A igreja é um local onde as pessoas se reúnem, é esse templo, é esse prédio. A igreja é uma pessoa, é alguém, né? Nós somos a igreja, individualmente eu posso ser a igreja. E isso é importante para a nossa caminhada cristã, entender o que é e o que não é igreja. Dois fatores importantes que nós precisamos entender aqui e vamos tentar falar nesta aula é sobre o que é a igreja invisível de Deus e o que é a igreja visível de Deus. Essas duas coisas têm que ficar bem claras a todos nós para que possamos caminhar bem e não, por um lado, desprezar a igreja visível de Deus em detrimento à igreja invisível. Nós precisamos entender qual é o valor e a importância da igreja de Cristo aqui na terra. Bom, quando nós vamos falar sobre igreja, primeiramente nós precisamos ver o que é igreja. Se você pegar um dicionário comum, você vai ver que igreja, de uma forma geral, é o ajuntamento de pessoas num lugar para prestar culto ou para adorar uma divindade. Essa é a definição comum de igreja em muitos dicionários. Mas quando nós pegamos, por exemplo, o dicionário grego, quando nós vamos ler lá, uma palavrinha que você vai ver é eclésia. E eclésia significa um ajuntamento de pessoas. Como é que é, pastor? Então, eclésia é igreja? Sim, a palavra grega que é usada aqui no Novo Testamento para definir igreja chama-se eclésia. E o que isso significa? Um ajuntamento de povo. Essa palavra eclésia, primeiramente, não era usada de cunho religioso, de cunho cristão, pois era uma convocação do povo grego para chamar as pessoas, né, chamar para fora, eclésia, chamados para fora, né, era uma convocação da sociedade, uma convocação da cidade para convocar os seus cidadãos a saírem de casa e irem a um local, normalmente uma praça pública ou um local separado, um cenáculo, para que eles pudessem se ajuntar ali e discutir assuntos relacionados à política, assuntos relacionados à cidade, o que eles iriam resolver. Lógico que depois essa palavra eclésia, esse ajuntamento, tomou-se a forma de igreja, né? Um ajuntamento para cristão. Ou seja, o cristianismo tomou posse dessa palavra, vamos dizer assim, para designar o ajuntamento agora do povo de Deus. Então, eclésia, a palavra igreja, significa um ajuntamento daqueles que saem para fora do mundo e se ajuntam no lugar para se reunirem e adorar a Deus. Bom, vamos primeiramente definir o que é igreja, né? A igreja, como nós vimos, a Bíblia trata de dois aspectos bem diferentes. A igreja universal, né? A igreja em todo o mundo, a igreja invisível de Cristo, que nós vamos estudar hoje. O que ela é? Ela é a igreja de todos os cristãos, em todos os lugares do mundo, mas não somente nessa terra. A igreja invisível, ela é composta por todos os cristãos que estão vivos, que estão espalhados pelo mundo, mas também por aqueles que estão espalhados no céu. Bom, e tem a igreja local.
A igreja local é a igreja onde você congrega, é o local onde os crentes de determinada cidade se reúnem, cada um na sua denominação. Por exemplo, qual é a igreja local que você congrega? É a Semente da Vida, em Guaratinguetá, no Pedregulho, enfim, essa é uma igreja local. A igreja local é na cidade de São José dos Campos, a Igreja Trindade, é uma igreja local na cidade de São José dos Campos que reúne os irmãos que congregam na igreja da Trindade, por exemplo. Então, essa é a igreja local. É uma igreja específica, é uma igreja situada em um lugar, em uma cidade, em um determinado alojamento, ou prédio, ou casa, enfim. Amém? Até aqui tudo bem? Ficou bem claro? Então agora nós vamos ver então o que não é igreja, né? Vamos ver agora o que é e o que não é igreja. Por exemplo, o que não é igreja. Igreja não é o prédio, o edifício, ou seja, a igreja, o corpo de Cristo, não é essas paredes, esses tijolos, né? Você pode estar olhando aqui atrás, tem um altar, tem um púlpito. Isto não é a igreja como o corpo de Cristo. Isto é um prédio onde a igreja de Cristo se reúne. Então, a igreja, literalmente falando, não é um templo, não é uma casa, não é um edifício. A igreja não é essa coisa, amém? Por isso também nós vamos ver que a igreja não é um indivíduo. Eu sei que muitas pessoas usam, não, eu sou a igreja de Cristo. Não, você faz parte da igreja de Cristo. Quando nós estudamos a parte onde Deus vai falar que a igreja é um edifício, nós vamos entender que edifícios não são feitos de um tijolo só, né? Como é que você constrói uma casa? Como é que você constrói um edifício? Você constrói com vários tijolos juntos, ligados, eles formam um edifício. Então, vários tijolos juntos formam uma igreja. Um tijolo só não é um prédio, assim como um cristão só não é a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Ele faz parte desse corpo. E por isso nós temos uma coisa bastante importante: não existe Cristo em casa, não existe a igreja de Cristo em casa, não existe isso. Por quê? Para ser igreja, nós precisamos estar unidos como corpo, como edifício e como outras coisas que nós vamos, outros símbolos, outras imagens que Cristo vai tratar da igreja. Tá bem? Bom, vamos avançar. A igreja não é uma placa com o nome da igreja, né? Por exemplo, a igreja de Cristo, o corpo invisível de Cristo, não é só Semente da Vida. Bom, nós somos o corpo de Cristo. Não, nós também, mesmo estamos todos juntos aqui, nós não somos o total do corpo de Cristo. Os irmãos estão entendendo? Nós apenas somos parte deste corpo. Ela não é uma placa. A igreja de Cristo é a igreja Assembleia de Deus. A igreja de Cristo é a igreja a Semente da Vida. Não. Essas placas, essas denominações, elas fazem parte do corpo de Cristo. Está aqui tudo bem? Vamos avançando? Por exemplo, por isso que é importante a gente entender que quando nós dizemos assim, por força de expressão, nós dizemos vamos à igreja, né? Nós temos a ideia que a igreja é essas quatro paredes. Quando o correto era vamos nos unir à igreja, vamos juntos como igreja adorar a Deus. Irmãos, não tem problema, pode continuar falando que vamos à igreja, não é um problema. É só para entendimento de que essas quatro paredes não são no sentido corpo de Cristo. Ela é o local onde nós recebemos o corpo de Cristo. Isso não significa que devemos desprezar, vale aqui essa observação, né? Desprezar a instituição, o local onde nós nos reunimos. Porque, afinal de contas, ainda que isso seja apenas um prédio, ainda que isso seja apenas grupos de tijolos juntos aqui para nos abrigar, é um local onde Deus também nos deu. É um local onde Deus nos abençoou, que nos deu a condição de construirmos essa igreja, esse templo, né? Então nós não devemos também desprezar o templo, né? O local, o prédio onde nós estamos, lembrando que foi dado por Deus para nos reunir juntos para adorarmos ao Senhor. Bom, então o que é igreja? Veja bem, a igreja, no sentido mais profundo, ela é um ajuntamento de todos aqueles que realmente creram em Jesus, de todos aqueles que foram resgatados por Cristo Jesus. E isso vai mais além do que somente todos os crentes que estão na sua igreja hoje. A igreja de Cristo, como corpo de Cristo, ela é formada por todos os cristãos.
que foram salvos por Deus desde o Antigo Testamento até hoje. A Igreja de Cristo, ela é formada por todos os salvos, aqueles que ainda estão vivos hoje, assim também como os salvos que já estão mortos no céu, aguardando o retorno para que juntos passemos a eternidade com Deus. Pastor, então como que eu posso responder? A igreja é formada por quem? A igreja é formada por todos os cristãos que foram salvos, que foram regenerados, desde o Antigo Testamento até hoje, e ainda aqueles que serão no futuro salvos por Cristo. Tanto aqueles que estão vivos hoje formam a igreja invisível de Cristo, quanto aqueles que já morreram no passado, morreram salvos, estão aguardando no céu para nos unirmos e encontrarmos com Cristo nos ares. Todos esses formam a igreja invisível. Amém? Então, essa é a igreja invisível de Deus, a igreja como um corpo formado por tudo isso que nós já olhamos. A Bíblia trata isso, a igreja como um corpo. Colossenses, vamos abrir? Colossenses capítulo 1, versículo 24, acompanhe. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então veja bem, Paulo está dizendo aos Colossenses que a igreja é o que de Cristo? A igreja é o corpo de Cristo. Se a igreja é o corpo, quem é o cabeça? Vamos abrir em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 22. Acompanhe. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele a que tudo enche em todas as coisas. Veja bem, se Cristo é o cabeça, não há dúvida que o corpo de Cristo somos nós, a igreja, né? Não há dúvida disso. Agora nós vamos ver também como que a Bíblia trata, quais os símbolos, as ilustrações que Cristo traz e a Bíblia traz a respeito da igreja, para mostrar a sua finalidade, para mostrar a sua função. Veja bem, e um dos exemplos que nós vamos ver aqui é como a noiva de Cristo. Como é importante entendermos essa ilustração que o próprio Cristo traz sobre sua igreja. Cristo vai falar que a igreja dele é a noiva. Paulo também vai usar isso para quando vai falar com as igrejas, ele vai tratar assim, olha, lembra que vocês são a noiva do Cordeiro. E o que isso significa? Isso significa muita coisa. Isso significa que Cristo tem um compromisso conosco. E muito mais, que nós temos um compromisso com Cristo, que nós já somos compromissados como igreja, que não podemos trair o nosso noivo, mas também aponta para uma grande promessa, que o noivo voltará para buscar a sua noiva, para estar nas bodas do Cordeiro e passar toda a eternidade com o nosso amado Deus. É maravilhoso quando nós vemos esse exemplo, né, de Cristo tratando a igreja como noiva. Um outro exemplo que nós vamos ver na Bíblia é Cristo tratando, e também Paulo, sempre Cristo e Paulo, porque Paulo sempre vai falar aquilo que o Espírito Santo move a ele, lembrando das palavras do próprio Cristo, que vai tratar a igreja como edifício. Lembra que a gente falou, edifício? O edifício não se trata do templo nas quatro paredes, né? Ele está falando como algo que o próprio Deus está construindo, o próprio Deus está edificando, o próprio Deus está formando essa igreja. Então, quando a Bíblia trata a igreja como edifício, ela está apontando para a obra de Cristo, para a obra de Deus em nossas vidas, nos edificando, nos construindo, alicerçando a nossa vida por meio do Evangelho, por meio da comunhão, por meio de estarmos juntos, por meio principalmente do Espírito Santo que age em sua igreja. Outro exemplo que nós temos é quando Deus trata a igreja como sua lavoura. O que isso significa? Como um bom agricultor, ele planta, ele rega, ele cuida e ele dá o crescimento, assim Deus faz com o seu povo, faz com a sua igreja. Ele nos planta no seu reino, ele cuida de nós, ele trata de nós, ele nos rega, ele zela por nossa vida e ele mesmo dá o crescimento para a sua lavoura. E assim como um bom agricultor, ele planta e cuida, esperando um dia fazer a sua colheita, Deus também. Um dia o Senhor voltará
para fazer a colheita do seu plantio, para nos levarmos para a glória eterna. Que exemplo maravilhoso de esperança e paz. Um outro exemplo que nós temos, esse todos nós conhecemos, né? Que é o exemplo do rebanho. A igreja de Cristo como um rebanho, né? Como assim um rebanho? É só você lembrar do Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor. Então, quando Deus trata a igreja como rebanho, Ele está dizendo que é o pastor daquelas ovelhas, é aquele que vai cuidar daquelas ovelhas, que vai guiar aquelas ovelhas para o aprisco seguro, é aquele que vai tirar os carrapichos, é aquele que vai tratar quando ela estiver ferida, doente, é aquele que vai carregar nos ombros quando precisar, é aquele que vai ser o protetor do seu rebanho. Que maravilha quando nós entendemos que a igreja é isso de Deus. A igreja é o rebanho formado não só de uma ovelha, mas de várias ovelhas, cujo pastor é um só, que cuida, zela, guia, protege as suas ovelhas amadas. Amém? Bom, agora nós temos que entender outros aspectos que falam a respeito da igreja. A igreja como templo, né? A igreja como templo do Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então agora nós vamos ver a igreja como um templo do Espírito Santo. Não confundir com o templo, a instituição, lembra das quatro paredes. Aqui o apóstolo Paulo está tratando a igreja como o corpo. Lembra que a gente tratou do corpo? As várias partes unidas que formam o corpo de Deus. Não está tratando de indivíduos, o que nós vamos ver um pouco mais para frente, mas de igreja como a sua coletividade. Tá? A igreja coletiva é onde o Espírito habita, onde o Espírito age, né? Com a sua igreja junta, unida. Então nós lemos lá em Mateus, capítulo 18, versículo 20, onde diz: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. A intenção não é que Deus não vai se manifestar onde tiver um, mas é que a manifestação de Deus é mais visível, é mais notória na unidade, né? E unidade significa estar juntos no mesmo pensamento e no mesmo propósito. Estar junto no mesmo local não significa unidade. Unidade significa estar juntos no mesmo propósito, no mesmo sentido, com o mesmo espírito. Isso é a unidade. E é isso que Deus está falando quando Ele diz: Senhor, vocês são o templo do Espírito Santo. Porque é onde o Espírito se reúne, é onde o Espírito reúne o seu povo, é onde o Espírito age em prol do seu povo, onde ele se manifesta, é onde ele mostra a comunhão junto com os santos. Tá bem? Então, quando a gente lê aqui em 1 Coríntios, o capítulo de número 3, 16, está se tratando da igreja, corpo de Cristo, o corpo invisível, juntos, unidos no mesmo propósito. Agora, óbvio que 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 19, vamos ler aí. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então esse texto ele está dizendo que nós, como indivíduos, nós somos o templo onde o Espírito também age na nossa edificação, na nossa comunhão, e que nós precisamos lembrar disso, que não somos uma casca vazia andando, perambulando pelo mundo. Não, nós somos a casa onde o Espírito age, onde o Espírito também trabalha em nós, nos edificando, nos fortalecendo, nos levando a uma comunhão melhor com Deus. Então, individualmente, nós também temos que entender que fazemos parte desse corpo, né? E coletivamente entender que nós somos o corpo de Cristo, né? Individualmente eu posso ser um dedo, coletivamente eu posso ser uma mão inteira, fazendo parte desse corpo todo. Tá bem, irmãos? Se não ficou bem claro, os irmãos podem depois fazer comentários aí embaixo, pode mandar para mim pelo grupo e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Bom, avançando. Quando é que a igreja passou a existir? A igreja não passou a existir em Atos dos Apóstolos. Fisicamente, visivelmente, sim, foi em Atos dos Apóstolos, quando houve a descida do Espírito Santo e a igreja começou a ser formada, vamos dizer assim, fisicamente ali.
Mas antes da fundação do mundo, a igreja já existia dentro dos planos eternos de Deus. Desde o Antigo Testamento, nós vemos ali a igreja dentro do plano eterno de Deus. Embora nós não consigamos enxergar de uma forma tão explícita quanto no Novo Testamento, mas nós vemos ali, por exemplo, o plano de Deus de formar um só povo, de juntar gentios juntamente com o seu povo judeu, para formar dele um só povo e levar todos para o mesmo lugar. Nós vemos esse traço da igreja já no Antigo Testamento, apontando para aquilo que seria realizado, efetivado, né, vamos dizer assim, fisicamente no Novo Testamento. Bom, significa que o plano de Deus, não só em Atos, mas o plano de Deus de instituir uma igreja já está antes da fundação do mundo. Isso nos leva a uma questão bastante importante. O fundador da igreja, né, não pode ser Pedro. Se a igreja já estava dentro dos planos eternos de Deus, o fundador, né, o pai da igreja, não pode ser Pedro. O fundador, o pai da igreja, só pode ser aquele que antes da fundação do mundo instituiu a igreja. Quem é? Jesus Cristo. Claro, ele é o fundador, ele é a pedra angular. Vamos ver aí em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 11. Acompanhe. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então nós vemos aqui quem é o fundador da igreja. É Cristo Jesus, ele é a pedra, ele é a rocha pelo qual a igreja foi construída. Que maravilha saber que o fundador da igreja é Cristo, o sustentador da igreja é Cristo, aquele que edifica, aquele que fortalece, aquele que guarda, aquele que guia, que nos levará ao aprisco eterno, é Jesus Cristo, é o nosso Deus eterno. Eu quero terminar abrindo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e veremos o versículo 46 e 47. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Esse texto é maravilhoso, porque veja bem, a igreja como instituição, como o templo, como o prédio onde as pessoas podem entrar, qualquer pessoa pode entrar. As portas não são fechadas, as pessoas podem entrar e até mesmo se associar a essa igreja. Mas a igreja invisível de Cristo, aquela igreja verdadeira, que é formada por todos os crentes de todas as eras, tanto aqueles que já estão no céu quanto aqueles que ainda estão vivendo, esta igreja invisível, só Cristo coloca, só Cristo introduz os salvos nela. É o que nós lemos aqui em Atos. Ele diz assim, e Cristo, e Jesus iria introduzindo à igreja aqueles que iam sendo salvos. Isso é uma garantia para nós. Nós não entramos na igreja invisível porque fomos inteligentes, porque escolhemos entrar na igreja. Mas nós entramos na igreja invisível, na igreja verdadeira, para fazer parte do corpo de Cristo, porque Cristo nos escolheu, porque Cristo nos salvou e nos introduziu em seu corpo, nos introduziu na sua casa eterna, a igreja de Cristo, de todas as eras, de todas as gerações. Amados, então hoje nós aprendemos o que é a igreja, nós aprendemos o que é a igreja invisível, o que é a igreja visível, a igreja invisível formada por todos os salvos de todas as eras, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, aqueles que já estão no céu aguardando o retorno de Cristo e nós que estamos aqui também, que realmente fomos regenerados. Nós aprendemos que não podemos desprezar a igreja como instituição, como este prédio dado por Deus para nos reunirmos aqui, né? Não deixemos de congregar, como é o costume de alguns, mas que viemos a dar esse devido valor à igreja de Cristo. Aprendemos que nós somos o corpo de Cristo, nós somos um edifício que Deus está construindo a cada dia, edificando a cada dia, que nós somos o rebanho que é guardado e protegido por este Deus maravilhoso, que é o nosso sumo pastor. Nós somos também a igreja como corpo, né? Todos juntos, unidos, bem formados ali, cujo cabeça é Cristo Jesus.
Meus amados, óbvio que há muito mais informações nas apostilas, nós estamos apenas fazendo um apanhado geral. E eu peço a você, não deixe de ler todos os versículos que contém ali, que estão ali na apostila. Leiam, façam uma leitura tranquila, meditem sobre esses textos, assistam às aulas e depois façam os exercícios, os trabalhinhos ali, ok? Meus queridos, Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus, tenham uma boa semana com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.